Olá, tudo bem, meus irmãos? Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Estamos estudando o capítulo 2 do tema Deus e o subtema da natureza divina. Nós já iniciamos no vídeo anterior, no vídeo 17, nós iniciamos, e hoje vamos concluir esse tema da natureza divina. Encerramos estudando os atributos divinos. Quer dizer, os atributos são características que a nossa razão nos dá sobre Deus, características que nos levam a fazer uma ideia mais aproximada do que é Deus. A nossa ideia, a nossa intelectualidade limitada ainda não tem condições de entender perfeitamente o que é Deus, mas através desses atributos argumentados, com convencimento, com inteligência, a gente pode formar uma ideia dessa inteligência superior que criou todo o universo. E é assim que a doutrina espírita faz. Aqui no livro da Gênese e em outros livros também a gente fala dos atributos que seriam lógicos e óbvio para um ser, para uma inteligência suprema, para um criador de todo o universo, né? Então, nós lemos por último um dos seus atributos, que Deus é soberanamente justo e bom, e concluímos interpretando que para ser bom tem que ser justo, porque se você for injusto, você vai ser bom para um e ruim para outro. Então, bondade e justiça estão ali de braços dados. Eu ainda nem me apresentei para quem abriu esse vídeo direto, não abriu os outros. Eu sou Renato José, sou estudante e trabalhador espírita, com experiência dentro de casa espírita em todas as atividades. Vamos prosseguir, que os bons espíritos, iluminados pelo nosso Senhor Jesus, possam abençoar esse trabalho, abençoar essa intenção de ampliar nossa consciência das coisas, de compreender as coisas como são, porque quando a gente compreende, a gente pode resolver melhor tudo, a gente erra menos, né? É essa a intenção de estudar a doutrina espírita, porque ela veio trazer novas luzes, ela veio trazer novos entendimentos para o novo tempo, para o novo momento intelectual da humanidade. Então, quando a gente compreende as coisas, a gente erra menos, a gente resolve os nossos problemas com mais sabedoria. E é essa a intenção de estudar. Devemos levar esta vida inteira estudando até o dia de desencarnar. Não fanaticamente, não deixando de viver a vida. Todo mundo trabalha, todo mundo gosta de ir num cinema, todo mundo gosta de se divertir sem agredir-se, né? Sem agredir-se, esse é o conselho que eu dou, se divertir em coisas que não vá prejudicar a sua vida, a sua saúde, nem a vida dos outros. Então, vamos prosseguir no item 15 do capítulo 2. No item 15 do capítulo 2, Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Quer dizer, se Deus não tivesse a perfeição completa, haveria alguém acima dele. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Então, está aí a explicação
Por que que nós imaginamos, porque nós deduzimos esse atributo divino? Ainda nesse vídeo, ainda nessa parte do estudo, nós vamos falar sobre citar todos os atributos que estudamos, né? E tem aqui, como o último dos atributos que estudamos, Deus é único. E essa foi a mensagem que Moisés veio trazer, né? Moisés veio acabar com a ideia do politeísmo, dos vários deuses. Então, Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, olha só o que ele fala. Deus tem que ser perfeito. E sua perfeição, seus atributos têm que ser infinitos, todas. Então, ele fala, se houver uma diferençazinha, supondo que houvesse dois deuses ou mais, uma diferençazinha, um já seria superior ao outro, então o outro não seria Deus. E ele agora vai dizer, se houvesse dois perfeitos, né? Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus. Quer dizer, que se houvesse isso, ele seria o mesmo, com essa igualdade, essa perfeição toda. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Então Moisés já veio daquela época trazer a fé e a sabedoria do Deus único. Foi esse um dos grandes objetivos da vinda de Moisés, sob a coordenação de Jesus que Moisés veio. Muitos sábios, muitos profetas a serviço do bem vieram sob a coordenação de Jesus. Então, Jesus cuida do planeta Terra e da humanidade da Terra desde que ela iniciou. Nós, na doutrina espírita, acreditamos que ele foi um dos arquitetos do planeta. O planeta não existia e ele recebeu essa missão das mãos divinas para iniciar essa escola hospital chamada Planeta Terra. Escola para uns, hospital para outros, prisão para outros. Eu ainda aqui, particularmente, acredito que todos aqui vêm para escola hospital. Ninguém vem só para a escola. Todos nós precisamos de uma cura, né? E ninguém vem só para o hospital, porque sempre tem o aprendizado. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo. Culto adotado por todos os povos primitivos que davam ao atributo de divindade a todo poder que lhe parecia acima dos poderes inerentes da humanidade. Então, qualquer poder acima da humanidade, os primitivos davam-lhe uma ideia de um Deus. O raio, a chuva, o trovão, tudo era deuses. Era a ação dos deuses. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências num só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram os símbolos que haviam criado, a crença que implicava a negação desses atributos. Então, os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos
e pararam de fazer simbologia desses atributos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Então, não podia se negar a existência de um único Deus diante desse raciocínio dos atributos divinos. Né? Como a gente já argumentou aqui antes, em todos os pontos, o porquê a ideia de um Deus único, não é isso? Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapassasse. Porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, isso é uma linguagem figurada, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, que a gente leu antes desse tema da natureza divina, a gente leu a existência de Deus. Né? E Kardec argumenta o porquê acreditamos na existência. Então, quem quiser relembrar o porquê acreditamos na existência divina, está lá, a existência de Deus. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Então, ainda hoje, há quem acredite num Deus humanizado, num Deus com os problemas que nós temos, um Deus com ira, com ciúme, um Deus que mata, um Deus que escolhe uns filhos e outros não, um Deus que condena ao fogo eterno o filho que errou. E isso é uma coisa muito primitiva, é própria de quem está na infância espiritual acreditar em coisas assim. Né? É quem está na infância espiritual. Então, aqui um resumo dos atributos que estudamos. Os atributos divinos, criados pelo nosso raciocínio, pelo nosso, que eu digo, dos seres humanos, né? Criado pelo nosso raciocínio, pela lógica, do que a gente já pode entender do que seria essa inteligência e amor. Inteligência e amor supremos reunidos, né? E o amor aliado à justiça. Para se amar tem que ser justo, como eu falei antes. Porque se você ama a um e comete injustiça em relação ao outro, você não ama o outro. Então não é amor perfeito. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. Inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E não pode ser diverso disso, ou seja, não pode ser diferente disso. Né? Se você não botar infinito em todas essas propriedades, se você tirar uma dessas, atrapalha essa ideia da razão, da lógica, do que é esse ser que botamos o nome de Deus, que são palavras, né? Deus em português, e em todas as outras línguas tem uma palavra para definir. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse, o farol, cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem à procura da verdade. Orientando-se por essa luz que ele está citando, é o entendimento dos atributos, do que nós já podemos imaginar de Deus, de nós podemos atribuir ao Criador. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter conseguido o roteiro
que ele estava indicado. Então, se nós erramos, se nós caímos em sofrimento, se nós necessitamos de provas e expiações, é porque nós não seguimos o roteiro que foi deixado. O roteiro da fraternidade, do amor ao próximo. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então, qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer prática, qualquer ideia de vida que se atribui a Deus, se tiver diferente desses atributos, não pode ser verdadeiro. E eu falei antes que esses atributos são atributos trazidos pela ideia, pela nossa ideia seres humanos. Claro que houve aqui a contribuição dos espíritos superiores, que também estão aqui, junto com nós, ainda carentes de entender perfeitamente o que é Deus. Só os espíritos puros, né, têm essa possibilidade de compreender perfeitamente o que é Deus. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. Olha que interessante. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião. Ali dentro dessas filosofias, dessas psicologias, de todas essas teorias humanas, ali dentro só vai estar mesmo na essência da verdade o que não contrarie esses atributos. E se a gente for observar em muitas partes da filosofia humana, da psicologia humana, da ideia de moral humana, muitas falhas há, porque contrariam essa natureza divina. Há filosofia até que diz que não existe nenhum Deus, né, que tudo isso aqui veio do nada. Há filosofia sim, há filósofos que pregam o pessimismo e o ateísmo. Então ele está dizendo que são filosofias equivocadas, né? Religiões que botam ira, tirando a bondade de Deus, que bota vingança, que bota castigo eterno. Saiu da suprema bondade, saiu da justiça, né? Porque se uma pessoa reencarna numa condição difícil, eu gosto de dar o exemplo, imagine uma pessoa nascendo filho de uma mendiga, muitas vezes viciada em crack, que pariu lá no meio da rua, nasce esse filho de Deus. As condições dele, as oportunidades dele de ser bom vai ser igual a quem nasce num lar equilibrado, num lar onde há a paz, onde há o ensino nobre? Claro que as condições são diferentes. E aí haveria um Deus injusto, que não daria a mesma oportunidade a todos. E a doutrina espírita veio deixar claro que sempre há justiça em tudo que você vê. A justiça desses dois nascimentos que eu citei é que eles mesmos, através de suas reencarnações, provocaram a necessidade de nascerem nesse momento dessa forma, como lição de aprendizado, ganho de experiência, para não cair nos mesmos erros do passado. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Então, encerramos aqui o estudo da natureza divina. Nós não entraremos no próximo ainda, vamos deixar para iniciar no próximo vídeo, que é a providência. Vamos estudar a providência. Estamos estudando nesse capítulo 2 o tema Deus.
subdividida em tópicos, né? Então, vamos deixar aí. Eu sempre digo que a palavra Deus, a palavra Jesus foi desgastada pelos equívocos das religiões. Processo de tradução, de interpretação da Bíblia, até de alteração da Bíblia. Não só a Bíblia, né? Outras religiões como o budismo, como o taoísmo, o islamismo, são tudo religiões criadas pelo ser humano nessa busca de compreender Deus. Mas falando especificamente do cristianismo, de quem acredita na Bíblia, houve esses processos de tradução, de interpretação que geraram entendimentos diferentes, né? E quem acompanha meus comentários sempre sabe que eu digo que o Antigo Testamento só serve como história, como ensinamento de filosofia de vida. Ele encerrou-se com a vinda de Jesus. Então, muitas religiões ainda se apegam ao Antigo Testamento, a livros de Deuteronômio, de Números, da Gênesis, que não é essa Gênese espírita, é a Gênesis da Bíblia, e ficam tentando tirar suas filosofias de vida de lá. E o que é que acontece? Equívocos. Equívocos e sectarismo, separação, né, de religião tal, essa vai para o céu, essa não vai, gerando aí preconceitos, gerando aí um processo que não é o processo de amor. Então, muito obrigado aí a quem assistiu este vídeo. Quem ainda não se inscreveu e achar legal acompanhar, eu faço também vídeos de outros temas, vídeos rápidos. Recentemente eu fiz um. E se gostar também, dê um like aí no gostei. Muito obrigado. Jesus abençoe os lares e a família de vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.